Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos, mais uma oportunidade de nós falarmos das riquezas da Bíblia Sagrada. Agora nós iremos falar alguns minutos sobre escatologia, quer dizer, os fatos que irão acontecer. Os fatos que irão acontecerem após o arrebatamento da igreja. Digamos, a igreja subiu. Isso aí está em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15. 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: os anjos virão dos céus com poder e muita luz, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados e subirão a encontrar Jesus nos céus, nas alturas, né? E os mortos, isto é, os mortos irão encontrar Jesus nas alturas, e os vivos serão transformados. Entende? Então, isso chama-se escatologia. Olha, os meus queridos irmãos, é o seguinte: neste exato momento dessa grande aflição, dessa grande tribulação, não há paz nenhuma na terra. Claro, né? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque aqui em Mateus capítulo 24, versículo 29, diz o seguinte. Veja só. Mateus 24, 29 diz o seguinte: logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso aqui é extremamente aterrador, assombroso. Veja só, as potências do céu serão abaladas. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, então o sol entrará em um eclipse tremendo. E se o sol entra em eclipse, a lua, né, que depende da luz do sol, também escurece, né? Então será uma aflição terrível, terrível. E ainda diz aqui: as estrelas cairão dos céus, elas se deslocarão e vêm descendo em direção à terra. Só que todos os cientistas garantem que uma estrela é mais de 1000 vezes maior do que a Terra. Só que esta queda das estrelas, elas não chegam até a Terra, tá? Elas não chegam até a Terra, elas explodem no caminho, na descida, incendeiam, viram uma coisa terrível. E aqui está falando também que os homens desmaiarão de terror. Claro, né, irmãos? Se isso acontece agora no nosso dia, nós olhamos para o céu e lá vem uma estrela parecendo uma tocha de fogo, uma bola de fogo descendo, e aí de repente dá aquele clarão, aquela coisa terrível, e a imprensa diz: olha, a estrela explodiu no meio do caminho, no meio da queda, explodiu a estrela, mas a qualquer momento outra desce e cai aqui na terra e acaba conosco. Aí é onde os homens, está falando aqui de homens, né? Mas está incluído mulheres, jovens, crianças, desmaiarão de terror. Olha, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Nossa, isso aí é um pavor, né? E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vamos ver as potências dos céus aqui. Serão abaladas. Lá
o profeta disse, Joel está dizendo que a terra vai chegar a uma época que ela vai cambalear igual bêbado. A terra cambaleia igual bêbado. Então isso é a influência dos céus. E as estrelas caindo dos céus é a potência dos céus sendo abalada. Tá? Parece que as estrelas todas vêm em direção à terra, mas elas explodem no meio do caminho e se cair uma aqui acaba com tudo. Depois, irmãos, a potência do céu parece que foi abalada, foi arrasada, e a terra cambaleia igual bêbado, e o mar começa a inundar em vários lugares que ele nunca chegou, pelo menos na nossa visão. O mar nunca chegou, ele chega arrasando com tudo, derrubando tudo, tá? Porque a potência do céu se abalou e isso influi aqui na terra. Tá. Depois que tudo isso acontece, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Aqui está falando Filho do Homem para que todos tenham a noção de quem era esse Filho do Homem. Jesus, filho de José. Só que depois que ele ressuscitou dos mortos, ele recebeu o corpo celestial e agora está nos céus. Depois que ocorrer todas essas aflições aqui na terra, então ele aparecerá nos céus. E tribos, irmãos, veja bem, as tribos da terra se lamentarão. O evangelho será mesmo pregado a toda criatura. E quando a tribo, aquela outra tribo se lamenta, é porque não aceitaram a Cristo, não aceitaram a orientação da Bíblia, não aceitaram Jesus como Salvador. E quando ele destacar no céu que está vindo de lá para cá, é claro, né? O que acontece? Aí vão chorar, vão lamentar, vão ficar angustiados e verão o Filho de Deus descendo, vindo sobre a terra, nas nuvens, hein? Uma visão linda, hein? Depois do céu escurecer, depois de estrelas cair dos céus, tudo virá trevas, a lua escurecer. Aí Jesus vem dos céus, entre as nuvens, com um poder tremendo. O poder são os anjos cantando. E grande glória, grande luz. E aqueles então que não aceitaram, aqueles que zombaram, aqueles que até mataram pregadores, arrasaram com famílias, queimaram pessoas na fogueira por causa da pregação do evangelho. As pessoas vendo isso falaram: olha aí. As pessoas vendo uma coisa dessa, olha aí, nos ensinaram que ele não existia, que ele não viria, olha ele descendo do céu, gente, aí cai em pranto, em desespero, em aflição, né? Uma coisa terrível, tá bom? Então, meus queridos, por que o evangelho é pregado hoje? A maior parte das igrejas do Brasil, eles pregam Jesus só como Salvador. Outras igrejas estão pregando aí Jesus só como um Senhor de prosperidade. Ele só prospera financeiramente. Aquele que é realmente abençoado por Deus, que muitas igrejas pregam, diz que essas pessoas enriquecem, ficam ricas. E quando ficam ricas ou vão prosperando financeiramente, isso aí é garantia de que Deus está abençoando a eles. Entende? Outras igrejas pregam que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus prospera. Então esse é o evangelho mais completo, né? Que batiza com o Espírito Santo, aquela coisa toda. Tá, mas o evangelho está sendo pregado. Olha, por que, pastor? O evangelho é pregado, é para quê? Quando chegar esse dia de Jesus aparecer nos céus, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, você possa estar entre os salvos. Por quê? Porque talvez você prosperou financeiramente, porque você aceitou Jesus naquela igreja que só prega salvação, né? Porque você aceitou naquela igreja que Jesus cura, Jesus salva, Jesus prospera.
Então isso não é um evangelho vão, isso não é uma coisa de balde não, ouvinte. Isso é uma realidade, isso aqui vai acontecer. Ele vai aparecer nos céus com poder, com imensa glória, quer dizer, com imensa luz. E o que vai nos impressionar muito mais, porque ele vai estar parece que dentro de uma lâmpada celestial, uma coisa imensa. E em volta dessa lâmpada celestial vai estar nuvens. E essa luz não vai danificar nossas vistas. Não vai doer nossas vistas, não. Por quê? Porque é a luz da justiça, é o sol da justiça que está mandando. Tá? Aí todo olho verá, todos. Aqui diz que até as tribos mais longínquas na face da terra vão ver ele descendo dos céus. Porque ele vai descer igual o sol, né? Porque você vê o sol aqui no Brasil, você vê o sol nos Estados Unidos, você vê o sol em todo lugar da terra. Vai ver ele descendo dos céus e vão lamentar. Por que vão lamentar? Por que não vão para o céu? Porque se eles vão lamentar, porque a igreja já foi e agora ele está voltando para julgar os habitantes da terra. Entendeu? E aqueles habitantes da terra que não aceitaram a Cristo como Salvador, claro que vão lamentar, vão chorar, vão desesperar, vão praticar suicídio, mas a morte não vai chegar até eles, porque quem venceu a morte foi Jesus, e ele voltando, ele repreende a morte. Você não tem mais efeito daqui para frente, e ela não vai efetuar mesmo nenhuma morte, nenhuma vítima. Aí o cidadão vai cortar o pulso, vai cortar o pescoço, mas não vai morrer, porque vai ter que ver Jesus, entendeu? A situação como diz a história aí, é braba, viu? Agora, aqueles que aceitaram Jesus não vão estar no meio de lamentação, de dores nenhuma, né? Então, vejam bem. Então, o que mais me assombra aqui é essa história aqui parece que as estrelas estarão caindo de lá para cá, explode no meio da estrada, e de repente, irmãos, a terra começa a cambalear, cambaleia para lá, cambaleia para cá. As potências do céu serão abaladas, né? Parece que o céu vai ficando declinado para um lado assim, vai virando, depois volta. Meu Deus do céu, é um horror. É um horror. Então, a única solução, a única realidade na face da terra para que o homem escape dessas aflições é tendo Cristo como seu bom pastor, que nada te faltará. É tendo Cristo como seu bom pastor, que ele há de sarar suas enfermidades. Cristo, bom pastor, que te levará para o aprisco nos céus, tá? No curral celestial, onde estarão somente os salvos. Então, olha só, mais uns 2 versículos. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passarão esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra se acabarão, mas as minhas palavras nunca acabará. Amém. Certo? Então, meus amados, esta mensagem é uma mensagem escatológica dos acontecimentos dos últimos dias. E aqui mais na frente eu tenho que pegar o versículo 31 para explicar aos meus amados irmãos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma outra extremidade da terra. Aí você me pergunta, mas pastor, o senhor não disse que a igreja já será arrebatada na frente? Sim, será. E quem são esses caras aí que estão aqui na terra que tem que vir anjos para recolher eles? Segundo a escatologia, diz que são os judeus que não aceitam Jesus de jeito nenhum. Porque eles conheceram Abraão, um arquimilionário, Isaac e Jacó, milionário, Davi, milionário, Salomão, milionário. Então, os reis da terra que eles conheceram são todos homens riquíssimos.
Aí, de repente, aparece um cidadão com os pés empoeirados, suor pelo rosto, dizendo que é o Filho de Deus. Imagina bem. E qual é o nome dele? Jesus Cristo. Onde ele está instalado? Em Nazaré. Jesus de Nazaré, é? Ah, não. Pelo amor de Deus, não me diga uma coisa dessa. É, Jesus de Nazaré. Não, esse cara é um blasfemador. Esse cara tem que morrer. Tá? Eles partiram para matar Jesus porque Jesus dizia que ele era e ele é filho de Deus. Eles não aceitavam porque os grandes reis, os grandes e poderosos senhores que governavam eram homens riquíssimos. Jesus disse que era o filho de Deus, que um dia voltaria para dominar a terra, mandar. Então eles partiram para matar. E agora, imagina bem, eles verão também a Jesus vindo dos céus com poder e glória imensa, luz imensa, né? Claro que eles também vão lamentar. Só que a única raça humana da face da terra que serão salvos sem aceitar Jesus como seu Salvador serão os judeus. Os israelitas que não aceitarão Jesus de jeito nenhum, porque Deus teve uma aliança primeiro com Davi. A aliança primeiro com Davi, com Abraão, entendeu? E Jesus Cristo veio para salvar todos aqueles que aceitaram a Ele como Salvador, independente de religião, independente de nação, independente de cor, independente de dinheiro. Não importa para Jesus. Aceitou Ele como Salvador, esse cidadão é candidato a morar nos céus. Bom, então eles não aceitaram, Jesus veio, arrebatou a igreja, aí a igreja volta com Cristo. Aí Deus manda os seus anjos na frente para recolher os judeus. Aqueles que obedeceram à lei, como está enquadrado, tudo direitinho. Aí recolhe eles dos 4 cantos da terra. E os que forem dignos de serem salvos, salvos eles serão. Entenderam? Aí você fala, não, pastor, mas na Bíblia está escrito também assim, ó. Tive fome, desse de comer. Tive água, desse de beber. Né? Eu estava doente, você foi visitar. Estava nu, o senhor me deu roupa, uma ação social aí. E como é que fica isso? Não, isso aí fica do jeito que está, porque lá onde você está lendo, em Mateus 24, 27, quer dizer, melhor dizendo, isto aí está ainda na faixa, meus irmãos, do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento foi inaugurado, ó, passa por Mateus, passa por Marcos, passa por Lucas, passa por João, aí chega em Atos dos Apóstolos. Aí a igreja foi inaugurada somente em Atos dos Apóstolos, onde foi derramado o Espírito Santo. Tá bom? Sendo derramado o Espírito Santo, agora quem comanda a igreja não é mais Jesus Cristo. Quem comanda a igreja, quem unge a igreja, quem dá poder à igreja é o Espírito Santo. Jesus foi embora para a glória, está sentado à direita do Pai e o Espírito Santo está trabalhando até aqui. Mas quando você abre a Escritura ali, depois de Malaquias que entra no Novo Testamento, o Novo Testamento ele vai falando lá de Mateus, de Marcos, mas tudo ali é regido ainda pelo Velho Testamento, viu? E vai até João, ainda é Velho Testamento. Aí depois em Atos que é inaugurado a igreja aqui na terra, tá bom? Então a igreja volta com Jesus com poder e glória espantosa, recolhe judeus aqui na terra, nos 4 cantos da terra onde estiverem judeus é chamado para ser julgados, se realmente é digno de salvação ou não. E sabe quem irá julgar os judeus aqui na terra? A igreja. Aquele irmãozinho picolezeiro, aquele pastorzinho da igreja pobre, aquele irmãozinho pipoqueiro que fica vendendo pipoca coloridas, aceitou Jesus, foi para o céu, recebe um corpo celestial, recebe a sabedoria do Espírito Santo, e aí esse Senhor, esta igreja é habilitada para julgar os judeus aqui na terra. Amém?
Então, por isso que a igreja está pregando salvação, cura. Aí tem igreja que prega prosperidade, aquela coisa toda, igreja que expulsa demônio, que eu sou dessa igreja que expulsa demônio, que cura enfermos, que leva a pessoa para os céus, para que quando chegar esse dia nós estejamos firmes no ensinamento da Bíblia sobre Cristo e possamos estar subindo com Ele para os céus, para termos a vida celestial e participar da ceia, que em outra mensagem nós poderemos falar sobre isso. Amém? Então, meus queridos irmãos, coloque a sua mão no coração, nós vamos fazer a oração agora. E você, se estiver fraco, trata de se fortalecer, se estiver desviado, volte para Cristo, porque esse grande dia da volta de Cristo para arrebatar a igreja para os céus, para levar os judeus para os céus também, esse dia virá. Tá bom? Oremos. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que virá para julgar os vivos e os mortos, Pai das luzes. Essa pessoa está parada, essa pessoa está prostrada em teus pés, meu Deus, e nós estamos te implorando agora, fortaleça-os, enche-os da tua graça, para aquele grande dia do arrebatamento da igreja, todos possam estar preparados a encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Pai eterno, entra agora nos hospitais, nos sanatórios, nos leprosários, oh meu Deus, entra nos presídios, Senhor, com sua mensagem salvadora, libertadora, mensagem que cura, que abençoa, que liberta, que vence os demônios devoradores, no nome de Jesus Cristo, nosso eterno e soberano Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?